Bom dia, sou a professora Priscila, da disciplina de História. Eu tô fazendo uns testes, né? Tô vendo se essas videoaulas vai dar certo, porque história, a gente, não é só texto, não é só atividade escrita. História, ela precisa ser contada, ela precisa ser debatida, conversada, tá? Então, vamos conversar um pouquinho nessa videoaula. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam embaixo, tá? No grupo, ou até mesmo no privado, para não lotar tanto o grupo, tá bom? Hoje nós vamos abordar um dos assuntos mais legais que eu considero da história do Brasil, que é a Era Vargas. Nós vamos trabalhar o período da ascensão de Getúlio Vargas em 1930. Lembrando que Getúlio Vargas ele ficou 15 anos no poder. Então, como tem muita coisa para se falar da Era Vargas, eu vou dividir as aulas, né, em partes. Essa aula especificamente, ela vai falar do governo provisório de 1930 até 1934, tá? Getúlio Dornelles Vargas, ele nasceu em 1882, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Ali, uma cidadezinha pequena que faz divisa com a Argentina. Ele foi militar e ele fez faculdade de Direito. Ele também foi ministro da Fazenda ali do governo do Washington Luiz, na República Velha, né? Antes dele assumir o poder. Mas como foi a trajetória de Vargas no poder? A gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico. Nas nossas aulas anteriores, que nós tivemos em sala de aula também, nós falamos muito do fim da monarquia ao início da República. A gente teve aula sobre a República Velha, República das Oligarquias, né? E no governo de Prudente de Moraes foi que se deu início aquela política do café com leite, né? A República do Café com Leite. Então se iniciou no governo do Prudente de Moraes e foi até o governo do Washington Luiz. Tá? O Prudente de Moraes ele era paulista, ele era membro do PRP, Partido Republicano Paulista. Tá? Então, nessa República Café com Leite, havia o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Os dois estados eles tinham o maior número de eleitorado do Brasil. E os partidos de Minas Gerais e São Paulo, junto com os coronéis, eles ameaçavam os eleitores a votar nos indicados de São Paulo e Minas Gerais. Lembra que a gente conversou sobre o voto de Cabresto? Porque o voto ele não era secreto, né? Ele era um voto aberto. Então, as pessoas sabiam em quem as outras votavam, então sempre havia uma ameaça, e muitas vezes ameaça de morte. Então, essas oligarquias, né, esses coronéis, eles controlavam o voto. E como eles tinham essa aliança entre os candidatos, partidos de Minas Gerais e São Paulo, eles sempre ganhavam, né? São Paulo e Minas Gerais. Por que República Café com Leite? Só para lembrar. Porque São Paulo era o grande produtor exportador de café, e Minas Gerais de leite. Então, República Café com Leite, República São Paulo e Minas Gerais, tá? Mas falando nisso, muitas pessoas elas não estavam contentes com isso, e isso gerou grandes movimentos, grandes manifestações, e nós temos umas manifestações muito importantes na história, que uma delas foi, né, o tenentismo, que eles eram contra esse revezamento, eram setores medianos do exército brasileiro, né, oficiais de média patente, que eles deram início a uma série de movimentos. O maior episódio do tenentismo foi a Coluna Prestes, onde os tenentes e simpatizantes eles marcharam por mais de 24 mil quilômetros Brasil afora, tentando convencer o povo a combater essa oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, tá? Que manipulava o cenário político brasileiro na época, né? Só que assim, em 1930, nós tínhamos o presidente Washington Luiz. Ele já estava no final de seu mandato. Então,
ele era de São Paulo. Então, no final do seu mandato, era a vez de Minas Gerais, né? E que Minas Gerais ele tinha o... Como é que eu anotei? O Antônio Carlos de Andrada como o próximo candidato, né? Ele era um grande influente mineiro e... Só que assim, o Washington Luiz, ele resolve não apoiar o Andrada. Ele, então, apoia Júlio Prestes, que é um candidato paulista. Então, ele iria quebrar esse revezamento São Paulo e Minas Gerais. Então, ia colocar depois dele um outro paulista, tá? Essa quebra da política café com leite fez com que Minas Gerais saísse da base de apoio de São Paulo e se aproximasse das outras oligarquias, principalmente do Rio Grande do Sul, da Paraíba, e juntos, né, eles iam formar um partido dando origem a um grupo chamado Aliança Liberal, tá? Então, o Washington Luiz, ele fez essa quebra de contrato, né, contra Minas Gerais, que seria o Andrada, o próximo sucessor da presidência da República, e ele indicou Júlio Prestes, ok? Então, Minas Gerais, ela sai dessa aliança com São Paulo e se alia com outras oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, tá? E lá eles formam o partido Aliança Liberal, ok? Essa Aliança Liberal, eles tinham propostas como modernizar o Brasil, trazer os direitos trabalhistas, porque os operários, né, eles faziam muitas greves, principalmente a greve de 1917 com os anarquistas. Eles pediam direitos trabalhistas que até então não tinha no Brasil, ok? E essa Aliança Liberal queria colocar um candidato para concorrer contra Júlio Prestes, né, contra um candidato paulista. E quem eles escolheram? Eles escolheram Getúlio Vargas. E eles colocaram um vice, um paraibano chamado João Pessoa, né, para entrar nessa disputa de cargo da presidência. Quando veio o processo eleitoral, São Paulo ganhou, Júlio Prestes ganhou, né? Eles foram derrotados, Getúlio Vargas e João Pessoa foi derrotado pelos paulistas. Só que assim, por meio das urnas, né? E a Aliança Liberal, em segredo, eles começaram a tramar um golpe através dos militares. Eles queriam tirar o Júlio Prestes, que ainda não tinha assumido no poder, e eles queriam colocar Getúlio Vargas de qualquer jeito. Eles queriam tirar esse poder da oligarquia paulista. Só que eles, em segredo, eles começaram a tramar. Então eles começaram a espalhar, esse governo tem muita corrupção, teve crime, teve fraude nas urnas, tá alguma coisa, sabe? Eles começaram a espalhar fofoquinhas, né? Que São Paulo não era um bom governo. Só que, em 1930, o que seria o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, da Paraíba, ele estava no Nordeste e ele foi assassinado. Muito se pensa que ele foi assassinado por conta dessa disputa política, né, para a presidência da República. Só que não. Ele foi... especula-se, né? Ele tinha muitos inimigos políticos e especula-se que ele era amante de uma mulher de um político, de um opositor dele lá na Paraíba. E supõe-se, né, que ele foi morto por esse homem, por esse político que o João Pessoa tinha sua mulher como amante, tá? Então, a Aliança Liberal usou essa morte, né, do João Pessoa como pretexto. Eles começaram, foi um grande argumento para falar, o governo do Washington Luiz, né, e Júlio Prestes matou o João Pessoa. Então eles usaram isso. Então se criou esse clima, né, descontentamento com essa nova eleição. As Forças Armadas, então, colocaram em curso o golpe. Eles marcharam em direção ao Rio de Janeiro, onde em outubro de 1930 derrubaram Washington Luiz, colocando ele na cadeia
junto com o Júlio Prestes, com a acusação de terem armado o assassinato de João Pessoa. Tá ok até aqui? Ok. Então, a chamada Revolução de 1930 é um movimento político, militar, que levou Getúlio Vargas ao poder, tá? Essa primeira fase famosa, né, da era Vargas, ela é chamada de governo provisório, onde o próprio Vargas, em seu discurso inaugural, falava que ele iria modernizar a política nacional, afastar os elementos ligados às oligarquias, reconstitucionalizar o Brasil, fazer uma nova Constituição e abrir novas eleições. Então, ele mesmo chamou o governo, né, após o golpe de 30, de governo provisório, tá? Só que assim, eu fiz algumas anotações para eu não me perder. Nesse período, o que ele fez? Ele fechou o Congresso Nacional. Então, assim, fechando o Congresso Nacional, se Getúlio Vargas, ele queria ficar no poder em caráter provisório, por que ele fechou o Congresso Nacional? Ele demitiu todos os governadores estaduais, né? Então, ele fecha o Congresso Nacional, ele demite todos os governadores estaduais e no lugar dos governadores estaduais, ele renomeia como interventores estaduais. E quem ele coloca no lugar? Amigos, aqueles que ele devia favores políticos, né? Aqueles que ajudaram ele no golpe, né? E que mais que ele fez? Só que assim, não vamos falar só de coisas ruins que ele fez. Ele fez bastante coisa boa também. Ele realmente né? Ele instaurou as leis trabalhistas. Lembrando que não foi ele que criou. Essa reivindicação pelas leis trabalhistas já vem há muito tempo, né? Como eu citei, desde a greve de 1917 com os anarquistas, né? Uma grande greve, uma grande manifestação. Mas Getúlio Vargas colocou em pauta, né? Colocou no seu governo essas novas leis trabalhistas, que eram descansos semanais, jornada de 8 horas diária, férias. Então, para vocês verem, assim, que na República Velha não tinha nada disso. Então, no governo de Getúlio Vargas se instaurou as leis trabalhistas. Vamos lá, ele criou ministérios. Então, ele criou o Ministério da Educação, do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Ele dava valor às áreas sociais. Só dentro do governo provisório de Getúlio Vargas, a Revolução de 1932, ou a Revolução Constitucionalista de 1932, foi a parte mais importante, né, de 1930 a 34. O governo, ele acabou afastando São Paulo da política e juntando somando na realidade o fato de Getúlio Vargas ter escolhido um interventor não paulistano em São Paulo. Ele criou como eu posso dizer, um descontentamento enorme no Estado, né? E também teve aquela promessa que ele fez, né, de reconstitucionalizar, de criar uma nova Constituição, né, no seu primeiro comício, no seu primeiro discurso. E até então não tinha feito. Isso foi gerando uma grande insatisfação em São Paulo, tá? Então, houve muitos movimentos em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, principalmente ali no Largo da Batata, onde estudantes de direito se concentravam. Ali era o foco da rebeldia. E uma dessas manifestações contra Getúlio, acabou se morrendo 4 estudantes, né, de direito ali. Eu trouxe aqui, que eu até levar na sala de aula para vocês, a capa do jornal do Estado de São Paulo, dia 25 de agosto de 1932. A matéria sobre eles. Os 4 estudantes que morreram foi o
não sei se dá pra ver aí, o Miraguaia, o Martins, o Camargo e o Drauzio. Juntando, né, as iniciais dos nomes deles, se criou-se o MMDC. O MMDC, ele foi um símbolo, um marco contra Getúlio Vargas. Então, a morte desses estudantes foi o estopim para a Revolução de 1932. Então, São Paulo, apesar de todas as suas mobilizações, estava enfrentando tropas federais. Então, era São Paulo contra o Brasil inteiro. Mesmo São Paulo acreditando que teria estados do lado dele, na verdade não teve. Foram 3 meses de confronto até a rendição de São Paulo. Houve-se muito, como eu posso dizer, a Revolução de 32, na verdade, ela gerou muita comoção, principalmente em São Paulo. Eu tô com esse livro aqui, ó, A Revolução de 1932, Constituição e Cidadania. São Paulo, quando se iniciou essa revolução, eles dizem, né, que foi uma revolução da elite, que convenceu o povo, né, as pessoas mais pobres, a entrar na luta armada. Eles fizeram uma grande propaganda contra o governo de Getúlio Vargas, e propaganda para tentar atrair mais pessoas para a tropa, para ajudar na revolução. Eu tô tentando achar aqui um dos cartazes de São Paulo. Eu achei um aqui, ó. Olha o estilo dos cartazes que eles mandavam, ó, que eles colocavam, eles penduravam, ó. Eles estão à sua espera para combater, para completar o batalhão. Alistes, ó, MMDC. Paulistas, as armas, ó, MMDC. Tinha outros também, outros cartazes, e sempre com o símbolo, o marco da Revolução de 32, que é o MMDC, a morte dos 4 estudantes, né? Eles falavam, eles faziam cartazes dizendo que São Paulo era a locomotiva do Brasil, que sem São Paulo o Brasil não ia para frente. Alguns grupos radicais, eles falavam em separar São Paulo do Brasil. Não foram todos, essa não foi a grande intenção da Revolução de 1932. Achei aqui, ó. Olha o tipo de cartazes que eles falavam, que eles colocavam. Ó. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência, ó. E o MMDC aqui. Tá? Teve uma grande propaganda também, doe ouro para São Paulo, é o nome dessa propaganda, que você teria que doar seu ouro para construir as armas, né? Porque nessa revolução, Getúlio Vargas, ele fechou as fronteiras de São Paulo. Então nada entrava e nada saía. Então o Brasil, em um período de... São Paulo, em um período de 3 meses, começou a construir armas, né? Teve até um episódio que a gente até brinca, que chegou um momento que São Paulo ele não teve mais munição. Então, para ele afastar os inimigos, principalmente os mineiros, eles pegavam aquelas matracas que rodavam e fazia barulho. Para quem tá perto parecia barulho de metralhadora, mas eles se escondiam na moita e rodavam aquela matraca lá para dizer para os inimigos que eles estavam com metralhadoras na mão, né? E os inimigos, obviamente, riam. Em 3 meses depois, São Paulo assina a rendição, né? Só que assim, nem tudo foi perdido para São Paulo. Porque no final, Getúlio Vargas realmente fez uma nova Constituição. Então, a Revolução chamava Revolução Constitucionalista de 32, eles falavam que eles queriam uma nova Constituição, por isso eles estavam fazendo essa revolução. Então, no final, acabou-se feito a Constituição, tá? Eu não sei se vocês já viram na TV, esse aqui, ó, é algum dos soldados. Onde fica? No obelisco, no Parque do Ibirapuera, ó. Não sei se vocês já viram na TV ou quem já foi para São Paulo. Lá do outro lado da avenida, da 23, fica esse obelisco. Lá dentro é assim. Aqui, ó, né, sarcófago, está os restos mortais dos 4, do MMDC, né? Do Miraguaia, Camargo, Martins, tá?
Lá dentro tem mais ou menos 800 corpos. Lá, na verdade, esse obelisco, ele não é só um monumento. Lá dentro estão os 800 corpos de soldados, tanto paulistas quanto mineiros e de outros lugares também, ó. Viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. Quem tiver a oportunidade de ir lá em São Paulo conhecer, é triste, mas é bonito ao mesmo tempo. Então, tá bom? Então, resumindo tudo, como Getúlio Vargas chegou ao poder, porque São Paulo quebrou o acordo do café com leite, né, da República Café com Leite com Minas Gerais. Eles se aliaram ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e colocaram Getúlio Vargas e como vice João Pessoa para disputar. Júlio Prestes ganha, eles não aceitam e eles tomam poder em 1930. Então, do período de 30 a 34, Getúlio Vargas ele fechou um congresso, criou-se as leis trabalhistas e houve a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932. Ok? Então, até a próxima aula. Espero que vocês estejam bem, tá? Beijo, tchau!